caminhando juntos, né? Porque nós temos muita coisa para fazer, tá? Mas, sem mais delongas, eu quero que vocês me ajudem a receber com todas essas palmas virtuais, foguetinhos, joinhas, tudo que a gente puder usar e receber do jeito que esse camarada merece. Nosso presidente, direto de Curitiba, Alexandre Brandão, é com você, meu irmão. Quebra tudo. Tudo bem, gente? Beleza? Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Alain, pela introdução aí. Eu acho que hoje tem bastante coisa legal aí para a gente poder falar, né, a respeito da nossa operação. Eu acho que tem muita coisa bacana acontecendo aí no nosso mercado, né? Então a gente realmente está muito animado aí por todas as coisas que a gente vem construindo, né? Eu acho que é importante, né, a gente entender aqui alguns aspectos do nosso mercado, né? Então, por isso que eu quero comentar um pouco a respeito de tudo aquilo que a gente hoje, né, acabou passando, né? A gente comentou na semana, né, retrasada, que eu acabei fazendo uma live, que a gente precisou fazer alguns ajustes, né, em relação às questões dos geradores, né, em relação às nossas operações estruturais, e a gente conseguiu resolver, né? Eu acho que a gente até tinha comentado que a gente ia precisar de mais ou menos umas 2 semanas ali para a gente colocar, né, 100% das coisas em ordem, e a gente colocou 100% da casa em ordem, tá? Hoje não tem nada dentro da nossa operação que esteja em falta, né? Então a gente realmente aqui tem conseguido, né, fazer um trabalho exemplar, né, do ponto de vista de entrega de resultados, né, entrega de ajustes com os geradores. Então a gente conseguiu realmente, através de todo o time, colocar 100% a casa em dia, tá? Então a gente não tem nada, né, que ficou para trás, a gente realmente conseguiu fazer com que as conexões acontecessem. É óbvio, né, algumas operações, né, que estavam lá para trás, elas acabaram demorando um pouco mais e algumas ainda vão acabar acontecendo. Mas, né, dentro desses ajustes que a gente conseguiu fazer, a gente realmente conseguiu colocar, né, o trem no trilho e direcionar isso para, né, eventualmente aquilo que a gente tem construído. Eu acho que é importante a gente mencionar também, né, dentro de tudo aquilo que a gente tem feito, né, dentro de toda a operação, de toda a estrutura que a gente tem montado, quais foram os problemas, né, que a gente teve. Eu acho que é importante, eu falei um pouco sobre isso na reunião passada, nessa questão da exposição única exclusivamente a poucos geradores, né? Então a gente acabou abrindo o nosso portfólio para atender mais de um, né, muito mais de um gerador. Então a gente tem trabalhado aí com mais ou menos um volume de 8 a 9 geradores dentro da nossa operação, e ao mesmo tempo a gente começou a buscar, né, formar uma estrutura de caixa mais robusta. Então, o que a gente fez nesse meio tempo também? A gente acabou estruturando uma operação financeira muito mais sólida dentro da nossa operação, né? Hoje a gente estava trabalhando, né, eventualmente com caixas dentro da nossa estrutura mensais, né? Então a gente estava se organizando para ter um caixa redondo ali para o mês, né? Porque a gente tinha ali toda a operação rodando de entrada de novos resultados das usinas, né? Que era o suficiente. E além de buscar, né, toda a estruturação da parte de usinas também, a gente falou, cara, vamos deixar a empresa com caixa de pelo menos um ano, né? Então a gente consegue rodar um ano, ainda que falhem todos os geradores, a nossa operação consegue rodar durante um ano se nada acontecesse. E foi exatamente o que a gente acabou fazendo. A gente acabou estruturando, né, toda a nossa operação financeira para ter caixa suficiente para um ano, ainda que os geradores venham a falhar. A gente entendeu que seria saudável a gente se preparar para um ano de operação. Então a gente fez isso, né, dentro da nossa estrutura, para que a gente pudesse se assegurar desse um ano dentro dessa operação, né, dentro de tudo aquilo que a gente tem vivenciado e faturado. Então, a gente está lá rodando os geradores, né, todo mês, mas isso não é algo que impactaria mais dentro da operação, ainda que é importante, né, porque isso aqui vai gerar fluxo mensal para a nossa operação, vai gerar conexão na rede, né, isso tudo vai favorecer ainda mais, né, todo o nosso negócio. Então, a gente entendeu, bom, vamos criar uma solidez financeira ainda mais sustentável. Então a gente se prepara aqui para um ano de caixa, foi o que a gente fez, por isso que está todo mundo resolvido. Então a gente acabou se preparando para esse cenário. A questão das usinas, a gente pulverizou os geradores. Então antes a gente tinha 2 geradores, a gente ficava muito exposto a 2 geradores, né? Saiu um pelos problemas que a gente já comentou na reunião passada, e entraram outros 7 que tem dado muito certo e muito sucesso. A gente não espera mais uma nota fiscal, por exemplo, muito grande de um gerador,
mas a gente entende que a nossa operação ela acaba sendo muito mais saudável, ter notas menores e mais geradores dentro da nossa estrutura. Isso faz com que a gente realmente tenha aí um gás muito maior naquilo que a gente está fazendo e está montando. Então, todo o nosso processo, toda a nossa operação, né, ela acaba que ela ficou muito mais saudável e muito mais estruturada, né, e aí muito mais robusta em vários aspectos. Eu acho que quando a gente passa por algumas dificuldades, a gente aprende, né? A gente se estrutura melhor, e foi o que a gente fez. A gente entendeu as fragilidades que eventualmente existiam, né? Mais uma vez, nunca ninguém fez o boom que a gente fez no mercado. O nosso boom é único, tanto no multinível quanto no mercado, né, de energia em si, né? A gente realmente criou um boom, coisa que ninguém nunca fez, nem parecido com o que a gente começou a construir. É natural que a gente se depare com problemas que nunca ninguém enfrentou. E a gente, enfrentando esses problemas, tomamos essas medidas. Eu até estava conversando com o Robinho esses dias no escritório, né, a gente estava trocando uma ideia a respeito disso e tal, e uma das coisas que me chamou a atenção foi isso, assim, ele falou, cara, muito interessante, né, como a gente conseguiu estruturar toda a operação e tal, né, e conseguir reorganizar as coisas num tempo, né, em que as coisas realmente se tornaram um pouco complexas, a gente conseguiu sair, né, muito bem dessa operação ainda mais sólida. E eu falei para ele, assim, não é presunção nossa, mas essa é a diferença de você confiar, né, o que você está fazendo dentro de uma empresa que tem capacidade de gestão contra as que não têm. Problemas, elas vão existir. É natural. A gente vai enfrentar desafios, a gente vai enfrentar problemas, a gente vai enfrentar dificuldades, a gente vai encontrar oposições. Mas qual é a diferença, eventualmente, você falar, poxa, eu trabalho nessa empresa, eu trabalho naquela empresa? É a capacidade que essa empresa tem de superar desafios, reconstruir, a capacidade dela conseguir gerar soluções para os problemas e a capacidade dela realmente poder, né, se superar e poder tornar a operação cada vez mais sólida. E, basicamente, o que difere, né, uma empresa com bons gestores e uma empresa com maus gestores é isso. É como elas se portam diante das adversidades e dificuldades, e foi o que a gente fez. Né? Então, eu realmente gostaria também de parabenizar aqui todo o nosso time internamente, né, a rede também por ter segurado, né, bastante dificuldade, né? Então, a gente sabe, cara, que toda a rede conseguiu suportar bem, então eu queria agradecer a rede, né, a todos os líderes, né, principalmente a turma ali, né, um agradecimento especial para a turma que é Purple, Blue, né, que conseguiu com muita maestria conduzir todo esse processo também perante a rede, né, e também todo o nosso time interno, que realmente foi exemplar em relação a todas as soluções que a gente conseguiu trazer em tão pouco tempo. Né, isso tornou, mais uma vez, a nossa operação muito mais sólida, muito mais forte, e aquilo que a gente fala, né, aquilo que não te derruba te deixa mais forte, foi exatamente o que aconteceu com a gente. Né, e nos tornamos mais fortes dentro desse processo, né, com muito mais diversidade de usinas, maior portfólio, né, muito mais caixa, né, para essa operação. Então a gente conseguiu estruturar isso, mais uma vez, é um caixa realmente, não vou dizer infinito, mas um caixa gigantesco para conseguir suportar a nossa operação, né, por bastante tempo. Então isso é bem interessante, porque a gente trouxe muita solidez para o negócio, muita estruturação, né, a gente está dentro dessa estrutura financeira que a gente acabou montando. A gente tem dois planos que eu acho que são interessantes a gente comentar aqui. Né? Um dos planos que a gente começou a estruturar é toda a parte de governança. Né? Eu vou falar um pouco sobre isso, mas a gente vai precisar, o nosso plano é daqui 1 ou 2 anos a gente abrir a nossa operação na Bolsa de Nova York. Né? Então a gente já falou sobre isso, que a nossa estrutura né, em 2028, através, né, desse mercado que a gente está fazendo, né, da abertura do mercado e tal, a gente entendeu que isso foi um pouco antecipado para 2027, então eu não vejo, né, por que não considerarmos e pensarmos em 27, ou no máximo de 28, de abrir, né, a nossa operação, ou pelo menos uma parte dela, na Bolsa de Nova York. Então, assim, acho que faz muito sentido a gente ir para o mercado. Nossa operação, ela tem essa tendência de ser uma tendência internacional, né? E, basicamente, a gente quer fazer isso. Agora, eu não posso sair e lançar um sonho para a gente, falar, cara, a gente vai ser a maior empresa do mundo, a gente vai abrir, né, as ações na Bolsa, eventualmente a gente pode, né, criar um plano para o Lex participar disso também, né? Então acho que é legal, porque é uma maneira de vocês participarem de tudo isso, de construírem isso junto com a gente e ganhar muito dinheiro lá na frente. Eu acho que isso é fundamental. Imagine você ter investido no Uber lá atrás, quanto de dinheiro você não vai ter, e é mais ou menos o que vocês estão fazendo, que a rede está fazendo, que todos nós estamos fazendo dentro da nossa operação. Então é algo que a gente pode
pensar lá no futuro. Mas, de toda forma, quando a gente, né, idealizou todo esse processo, a gente começou a planejar todo o processo, né, de crescimento da Lex, da Alexandria, né, cada vez mais sustentáveis, a gente entendeu que tinham medidas de curto prazo, né, que era isso, cara, vamos forrar o caixa para um ano, vamos colocar, né, muito mais gerador dentro da nossa operação, né, mas ao mesmo tempo tem alguns planejamentos que eles são um pouco mais de longo prazo. Ninguém está aqui mais uma vez para fazer nada a curto prazo, estamos aqui para construir algo em longo prazo. Então, para que a gente possa chegar lá, né, enfim, abrir capital na bolsa, etc., a gente tem que estruturar uma operação de governança. Não adianta a gente sair fazendo as coisas na louca. Ah, poxa, vamos fazer isso, não sei o quê. A gente tem que estruturar a governança, né? Então a gente trouxe um escritório jurídico bem parrudo para nos apoiar em todas as operações, né? Então, para que a gente tenha essa governança jurídica, a gente está trazendo gente de alto calibre para a nossa operação também, para poder deixar a empresa empacotada para isso, né? É trabalho de balanço auditado, é trabalho de, né? Então, tem todo um processo que a gente tem que fazer dentro da nossa operação que leva um tempo, né? Para a gente poder deixar tudo redondinho em termos de governança dentro da nossa estrutura. E a gente vai começar a tomar algumas medidas nesse sentido. A gente vai falar sobre a parte contábil aqui, eu vou deixar para falar daqui a pouquinho, mas a gente tem essa possibilidade na contábil da gente, por exemplo, estruturar a nossa operação num modelo em que o Lex também possa emitir nota, né? Então, isso é fundamental. Como que a gente vai criar uma operação, né, com toda a robustez de governança, se a gente tem algumas questões que a gente ainda falha? Então, a gente tem que criar um modelo dentro da nossa operação que seja efetivo do ponto de vista de governança. Então, isso vocês vão ver acontecer. Então, a gente vai se preparar em termos de governança, porque foi uma questão que a gente percebeu. Quando você, né, tem vantagens e desvantagens, quando a gente tomou uma decisão, falar, cara, vamos criar uma robustez financeira para a operação da Lex em específico. Quando a gente faz isso, naturalmente você não consegue ter milhões e milhões de reais de dinheiro sem ter uma estrutura de governança, né? Senão você se perde, você acaba... Uma coisa é você trabalhar com a operação sozinha. Vendeu, gerou o resultado daquelas usinas, beleza, né? Aquilo ali recompôs a operação e tal. Agora, se a gente faz uma alavancagem de caixa, estrutura a nossa operação para se tornar hiper robusta, que é o que a gente fez. Naturalmente, existem, né, algumas exigências que toda essa estrutura de capital tem, que é uma estrutura de governança. Então, a gente precisa implementar uma estrutura de governança em todos os aspectos. Então, assim, vocês vão ver cada vez mais a gente ter, né, serviços de denúncia, serviços né, que realmente, né, gerem questões de ética. Todas essas questões a gente vai trabalhar. Questões reputacionais, então toda a área de marketing a gente vai trabalhar muito pesado nesse sentido, né? Reclame Aqui, a gente, né, zerar a pedra em vários aspectos. Então, se preocupar muito com todas essas questões, porque a gente precisa deixar o negócio bem empacotado em diversos temas. Uma outra frente que a gente acabou, né, originando dessa estrutura de capital que a gente falou, que a gente fez, além da governança, é um aumento de volume de usinas próprias, tá? A gente tem várias usinas próprias, a maioria já contratadas, e a gente entendeu que seria saudável a gente aumentar o nosso portfólio. Então, a gente está agregando agora a nossa operação mais ou menos um volume de 200 mega dentro da nossa operação, né? Esses 200 mega eles vão ser picados agora nesses próximos, talvez diria ali 5, 6 meses, né, que a gente está colocando dentro da operação, e a gente está com um plano de fazer em 8 meses, mais ou menos, um volume de 700 mega próprios, tá? A gente vai chegar a bater quase 1 giga, né, de geração de usinas. Então, toda a nossa estrutura, ela está pautada nisso. Então, assim, a gente tem parceiros, mas a gente falou, cara, já vamos estruturar uma operação de caixa para trazer mais usinas proprietárias, para que isso também aumente a nossa robustez energética e também dê mais subsídio e suporte, né, para todo mundo. Agora, de fato, esses investimentos que a gente tem feito dentro da nossa estrutura, principalmente do ponto de vista de geração, isso tudo né, precisa ser ocupado. Então, a gente tem muita energia, né? Inclusive, hoje a gente estava em reuniões, né, falando sobre isso, e a turma fala, cara, beleza, a gente está investindo um volume gigantesco em 700 mega, e a gente vai conseguir encher? Será que a rede, né, vai conseguir ser capaz de ocupar isso? Eu falei, cara, vocês não têm noção, né, de tudo aquilo que a gente realmente consegue construir e tudo aquilo que a gente consegue fazer. Então, a gente acabou estruturando, né, também essa operação do ponto de vista de energia para que a gente possa suprir isso, e é fundamental,
que a rede entenda isso, entenda que a gente precisa gerar resultados, e que a rede, obviamente, ela não existe essa responsabilidade direta, obviamente estamos construindo isso juntos, só estou compartilhando com vocês, né, da necessidade, da importância também da gente ir juntos trabalhar, né, para poder fazer com que esses ativos eles tenham um volume, né, maior de preenchimento. Hoje a gente tem 8 parceiros, então a gente aumentou o nosso portfólio energético em 8 vezes, né? Provavelmente a gente hoje tenha sob a nossa gestão algo em torno aí de 60% de toda a matriz nacional em geração distribuída. Então a gente tem realmente talvez um dos maiores portfólios, se não o maior portfólio hoje de geração de energia. E quando eu falo maior portfólio, é somados, né, a toda a nossa operação, né, de ativos próprios, toda a nossa operação de ativos de terceiros, de parceiros que a gente trabalha, e ativos arrendados que a gente tem trabalhado muito pesado. Inclusive, a gente está lançando, né, um desafio para que vocês também, Lex, nos ajudem a captar usinas, e se vocês encontrarem usinas dentro das métricas necessárias, a gente vai acabar comissionando. Eu quero depois, aqui é só uma pincelada de algo, né, que a gente vai acabar lançando de uma forma um pouco mais estruturada ao longo dessa semana, mas sim, a gente vai acabar comissionando também o Lex dentro dessas estruturas de captação de ativos e todos os Lex que nos ajudarem a encontrar usinas para que a gente possa ocupá-las, né, e operacionalizar isso dentro das nossas estruturas. Então a gente vai lançar realmente uma forma de poder cadastrar, então aguardem que a gente vai lançar isso um pouquinho mais para frente ao longo dessa semana, para que vocês nos ajudem também a aumentar o nosso portfólio, porque a gente está adquirindo esses 700 mega dentro da nossa operação, dentro de uma formatação, mas a gente vai comprar ativos prontos. Não dá tempo da gente ficar construindo ativos. Então a gente está indo para o mercado para comprar ativos prontos dentro dessa operação. Então esse é o nosso objetivo, né, para que isso se torne cada vez mais sustentável, né? E para que a gente possa, do lado das vendas, né, alcançar todos os nossos objetivos, né, a gente entende que é necessário, para não dizer fundamental, que a gente faça um roadshow, né? Eu vou acabar fazendo um tour pelo Brasil, né, nos próximos meses, né? Eu vou, a partir ali de final de junho, ali, julho praticamente inteiro ali, julho, agosto e setembro, eu vou ficar full rodando com vocês, para que a gente possa realmente fazer uma estrutura extremamente robusta, de angariar Lex em todos os estados, de angariar ativos, de angariar clientes, consumidores, e a gente realmente fazer um movimento muito bem coordenado para que a gente possa operacionalizar tudo isso. Então a gente realmente está trabalhando incessantemente para que esse volume, né, e a gente vai passar as datas exatamente onde eu vou estar em cada região, né, ao longo também dessa semana, a gente deve passar, né, exatamente qual que vai ser o roadshow que a gente vai acabar fazendo, e eu vou realmente fazer um tour pelo Brasil para que a gente possa construir isso juntos, para que a gente possa entregar isso juntos, para que a gente realmente possa fazer um trabalho incrível, né, de fornecer toda a nossa operação para o mercado e realmente ter um movimento de retomada. A gente sabe, acho que é inevitável a gente pensar que tudo isso, né, e essas dificuldades, elas geraram um momento, né, a gente não pode ser né, alheio a isso, a gente entende que houve um movimento, né, de estagnação, mas a gente entendeu que, cara, todos os pontos que a gente entendeu que existiam de falhas, né, a gente acabou resolvendo, e agora a gente está super sólido para crescer. E, de fato, quando a gente criou essa solidez, a gente pensou em não só o que a gente estava fazendo nesses últimos meses, mas aquilo que a gente estava fazendo para justamente crescer de forma extremamente exponencial, né, movimento qual a gente acabou fazendo, que muita gente, né, quase nunca viu nada similar no mercado. Então, todo esse trabalho e toda essa operação que a gente tem feito é justamente para dar essa robustez e essa sustentação para que a gente cresça cada vez mais, você como Lex, cresça cada vez mais, a gente possa ganhar mais dinheiro juntos e a gente realmente possa construir tudo isso juntos. Então, eu vou com vocês dentro da tua cidade, do teu estado, a gente vai fazer, então, esse tour, né, para que eu possa ir realmente rodar o Brasil, né, nesses próximos 90 dias e a gente vai, né, realmente fazer um barulho nesse mercado para que tudo isso aconteça da melhor forma possível e para que a gente consiga construir isso juntos da melhor forma possível. Então, é fundamental, né, que a gente tenha esse trabalho de retomada, que vocês entendam que a gente se sustentou para esse trabalho de retomada e a gente realmente cobriu todas as arestas que estavam faltando dentro da nossa estrutura para poder fazer com que tudo isso aconteça, né? E, por consequência disso, falando em solidez e estrutura,
né? A gente tem uma outra frente aqui que acaba nos ajudando muito nessa sustentação, que é a parte de injeção de energia. Quanto mais energia injetada a gente tem também, mais sólido a gente fica, mais estruturado a gente fica e mais organizado a gente acaba ficando. A gente tem aqui uma operação, né, que eu gostaria de comentar. Eu só queria explicar rapidamente para vocês que dentro dessa estrutura que a gente acabou montando, né, muitas coisas, né, ao longo do período, quando a gente acabou criando aqui, né, uma estrutura de geradores, parceiros e tal, né, e toda a nossa operação nesse sentido, a gente percebeu que dentro do que a gente acabou fazendo, muita coisa ficou atrasada das conexões, né? Então, por exemplo, a gente teve dois parceiros, começou a jogar, né, aqueles contratos naqueles parceiros. Eu falei sobre isso na reunião passada, mas só para recapitular. E boa parte dos contratos que ficaram dentro do parceiro que a gente teve problema não foi muito para frente. A turma realmente é muito ineficiente nesse processo de conexão. E a gente falou, cara, então a gente vai precisar tomar uma ação. A gente está tirando, né, os clientes dentro de lá para colocar para outras usinas, mas muita gente acabou entrando lá no início. E infelizmente, né, vai ter um prazo um pouco maior de conexão, mas muita gente já foi conectada, né? Isso não é uma questão de volumes, né? Eu só estou comentando que algumas pessoas aconteceram isso, mas a gente hoje, né, tem um volume já relativamente grande de unidades consumidoras em conexão. Então a gente já tem hoje, né, mais ou menos aqui 450 em maio a gente acabou faturando de clientes, né, mais ou menos uma totalidade de 451 mil reais em contas de energia. Nesse mês de junho, a gente já sobe, né? E tem mais 2.776 clientes, ou seja, a gente tem um total de 3.226 clientes dentro da operação, né? Para faturar, né, dentro das unidades do mês de junho, 1.129.000, num total de 1.580.000. Então a gente sai, né, de 450 unidades para 3.200 unidades, né, e 1,5 milhão de faturamento só com injeção de energia. Então, isso vai tornando a nossa operação muito mais sólida e no mês a mês isso vai acontecendo. E, obviamente, isso vai se refletir aí em breve. A gente espera aí que nos próximos dias já se reflita em pontuação para você dentro do teu aplicativo Lex, para que você também comece a pontuar através disso e receber o resultado desse valor residual que é merecido. Dentro do cenário de julho, né, como a gente já conecta, essa galera já fez o processo de rateio, hoje a gente já tem, né, sendo injetado, porque a gente começa a injetar, por exemplo, energia para o cara de julho agora. Então esses caras já estão recebendo injeção de energia. Né? Se você for ver o efeito de maio aqui, da turma de maio, já está entrando na segunda fatura, que é quando o Lex começa a receber através do residual. Em junho é a primeira fatura, né, dessa turma aqui que a gente está comentando, mas a gente já injetou energia no mês passado, então ele já vai passar a pagar essa primeira fatura, né, e a turma de julho já está sendo injetado, e por isso que a gente tem esse número, e esses caras vão acabar recebendo essa energia no mês de julho. Então a gente está falando de um total de 3.500.000 por mês, só com esse volume de conexões e 6.479 clientes já conectados e já gerando energia. Tá? Então a gente está aumentando o nosso volume, a gente não tem volume tão grande assim, né, em virtude dessa questão que a gente aconteceu com o gerador, mas a gente entende que já é um bom volume, frente ao volume de clientes que a gente tem, 6.500 aí na média, né, arredondando aqui, a gente já tem esse volume de clientes com injeção. Então a gente realmente acabou criando, né, uma estrutura aqui muito interessante de faturamento. Então o nosso time está crescendo muito nessa área de faturamento, a gente está realmente cuspindo fatura no mercado, entregando todas essas operações aí rodando, né, para que a gente realmente possa fazer com que esse mercado receba cada vez mais energia através das nossas usinas. Mais uma vez, a gente teve essa questão, né, com esse gerador, resolvemos. Agora é uma questão de tempo para que todos os consumidores sejam conectados e a gente já tem aí um volume de 6.479 clientes, tá começando a injetar energia no mês que vem. Injetar não, agora, desculpa, pagando essa energia no mês que vem e dentro desse total de 3,5 milhões de energia. Então, assim, realmente é um volume muito sólido, 3,5 milhões todo mês ali batendo dentro da nossa operação, uma operação que ela tende, né, nos tempos áureos ali a ter 5 milhões de comissão Lex, né, basicamente 3,5 milhões é uma boa sustentação, né, obviamente
muito mais consumidores e clientes sendo conectados aí à medida que os meses vão passando. Então, a gente vai atualizando vocês desses prazos aí e das conexões. Então, a gente realmente tem evoluído muito bem nas conexões, né, para a gente poder fazer isso acontecer. Falando a respeito de compliance, né, a gente está falando de governança, etc. Eu acho que é importante a gente comentar aqui uma novidade interessante da nossa operação. Então, a gente tem na questão das injeções, que foi falado, e a gente tem uma outra novidade aqui para vocês também, para vocês verem dentro da nossa operação, que é a área, né, eu acabei comentando um pouco sobre isso, né, na área de contabilidade, né, que a gente estava, né, se estruturando em relação a isso. E a gente está lançando, né, uma novidade bem interessante dentro da nossa operação, né, para vocês verem realmente como a gente está antenado do ponto de vista tecnológico. A gente está lançando aqui uma operação que é a operação da Lex Contabilidade. Tá? Essa Lex Contabilidade ela é oriunda de uma necessidade nossa, né, em relação à questão de governança, né, um pouco do que eu falei. Então, a gente precisa ter estrutura de governança. Eu acho que essa prestação de contas é importante, chegar para a rede, né, e para quem, né, hoje opera com a gente, falar, olha, eu tenho 6.500 caras conectados, né, já injetando energia. Né, no mês que vem, a gente está prevendo aí realmente um volume de uns 16 mil já, né, sendo conectados. Mas tudo bem, a gente depende das concessionárias, né, subirem o rateio, mas a nossa expectativa é essa, e a tendência é que a gente chegue nos nossos 60 mil clientes que hoje a gente tem dentro da nossa operação conectados. Então, hoje, né, a gente está falando de 10% que já estão recebendo injeção de energia, né, em virtude desses 50%, mais uma vez, dos geradores ali, né, que a gente acabou conectando, 30 mil clientes acabaram atrasando um pouco mais, então a gente está colocando essa turma no eixo para que a gente possa realmente ter os 60 recebendo essa energia. No modelo, né, de governança, uma das coisas que a gente tem é a contabilidade, além da prestação de contas. E essa contabilidade, ela precisa ter o dinamismo da nossa operação. Não adianta a gente criar um modelo contábil arcaico, né, que não condiga com a nossa velocidade e aceleração. Senão, isso tudo seria um processo que deixaria mais lento ainda os processos de pagamento, de comissão, etc., porque os modelos padrão e tradicionais, eles não acompanham o nosso ritmo. Geralmente, as empresas, elas pagam um bônus semanal. A gente paga mensal. A gente paga bônus semanal. Então, não tem como você tratar notas fiscais semanalmente se não for através de uma estrutura de tecnologia. Como a gente é uma empresa de tecnologia, acima de tudo, a gente desenvolveu um sistema que o Marcelino vai até mostrar daqui a pouco para vocês, mas eu quero apresentar primeiro essa estrutura, o que a gente montou dela, para vocês entenderem, e aí ele mostra de uma maneira prática como essa operação acabou ficando. Então, a partir do dia 26/6, gente, isso é importante, tá? A gente vai acabar pedindo e vai fazer, né, o pedido das emissões das notas fiscais para que o pagamento seja feito na estrutura de PJ. Tá? Em pagamentos de pessoa física, terão as deduções dos impostos de renda. Então, a gente realmente precisa, para que você não tenha as deduções do imposto de renda, né, na fonte, retido na fonte, você faça o processo de emissão de nota fiscal a partir do dia 26/6. Então, no final de junho, desse mês, a gente vai precisar do teu apoio na questão contábil, por questões, mais uma vez, de governança, controle, etc. Então, isso é fundamental, tá? Para que os pagamentos em PJ aconteçam com emissão de nota fiscal. Se você é pessoa física, né, é uma outra seara. Ah, eu vou continuar recebendo com pessoa física, pode continuar. A gente tem só esse cuidado da retenção, né, dos impostos na fonte, mas você pode continuar emitindo, né, ou continuar trabalhando na pessoa física. A nossa sugestão é que você migre para a pessoa jurídica, se você é pessoa física, e peça, né, a emissão da nota para que as deduções elas sejam mínimas, tá? Então, dentro dessa estrutura de contabilidade, né, a gente realmente criou essa estrutura, uma plataforma própria. Eu não sei se vocês conhecem a Contabilizei, talvez seja a maior referência que tem nesse mercado. A gente criou uma Contabilizei própria para o Lex, né? Não é da Contabilizei, né? É uma estrutura que a gente mesmo montou e criou e colocou dentro do app. Então, ela tem uma facilidade muito grande, assim como tudo que a gente faz, né? Você, dentro do seu próprio app, vai poder aderir a esse programa, né? Não vai ter, emitindo notas fiscais por essa estrutura, nenhuma alteração em relação às datas de pagamento,
E também pode se tornar, o que eu acho mais interessante aqui, mais uma fonte de ganhos para o Lex. Porque todos os teus downlines e as pessoas que entrarem na operação, que usem desse serviço, você vai ganhar também em relação a isso, como tudo, aquilo que a gente faz, a gente divide com a rede. Né? Então, as vantagens, né, para o time, a gente vai conseguir abrir, né, uma empresa de e-mail ou empresa do Simples muito rápida, emissão automática, né, abertura automática, emissão automática, acompanhamento tributário, segurança fiscal, né, um pouco do que eu comentei, maior recebimento do que via pessoa física, por causa das deduções do imposto de renda, né, e você também vai ganhar, né, sobre a rede, como eu acabei de comentar. Né? Então, basicamente, você acessa o teu app, o Marcelino vai mostrar daqui a pouco para vocês, né, como que isso funciona na prática, né, você acessa o teu app, né, realiza o pagamento da adesão, porque você vai acabar aderindo a esse programa, ela é quase como se fosse uma feature dentro do app, você vai passar a aderir. Você faz o processo de abertura, se você não tiver uma empresa, né, uma MEI ou de Simples Nacional, você pode abrir ela ali na hora. Você vai fazer uma emissão automática pelo sistema, né, e você vai ter o acompanhamento financeiro da geração das guias, né, e da DAS, né, no caso. Então, todas as obrigações fiscais, né, você vai ter da tua operação dentro do app, de forma 100% automatizada. Então, você clica no botão, você abre a empresa. Você clica no botão, você emite a nota. E é legal porque esse controle ele é automático do nosso lado. Automaticamente isso consegue fazer com que, instantaneamente, eu já faça a leitura dessa nota, processe, para que isso vá para pagamento. Então, isso não vai afetar em nada datas de pagamento. Basta você emitir a nota nesta formatação que a gente está propondo para vocês. Né? Então, basicamente, aqui você tem lá, né, um exemplo de pessoa física, né, como vai funcionar dentro desse cenário, uma comparação entre pessoa física e jurídica, dos impostos que você tem para pagar. Então, no exemplo 1, né, se você é uma pessoa física, né, você vai pagar, vai receber R$ 5.000, né, dentro dessa operação, né, você dentro ali da tua estrutura, você vai ter que pagar R$ 550 de INSS, né? E aí você vai ter que pagar mais imposto de renda sobre pessoa física de R$ 338. Ou seja, você de R$ 5.000 de bônus, você vai acabar recebendo R$ 4.000, 111,52, como um exemplo. Brandão, Oi, é o diga. Guilherme, tudo bom? Não, só para dizer que Beleza? não estava aparecendo a tua tela ali, não estava aparecendo a projeção, estava parada na primeira tela, acho. Agora apareceu. Quando eu Ela não deixo estava aqui, ela, projetada. ela, ela abre aqui para vocês em tela cheia ou não? Não, ela não está aberta em tela cheia, ela está replicando a Ah, tua tá, tela do entendi. PowerPoint. Ah, eu entendi agora. Beleza. Bom, eu vou mostrar aqui, então, por essa tela aqui, talvez fique mais fácil, né? Desculpa, gente, eu realmente não imaginei que estava. Mas basicamente eu acabei passando aqui, né, rapidamente. Fala um pouco sobre isso, né? São questões aqui, né, de como ele vai funcionar, um pouco da operação, e aqui mostrando, né, o exemplo, né, dentro da pessoa física, né, de como isso realmente vai acabar funcionando dentro da estrutura. Tá? Então a gente tem aqui, né, nesse exemplo que eu passei, R$ 5.000, R$ 4.000 da pessoa física. Na pessoa jurídica, você teria a mesma receita de 5.000, você tem que pagar uma guia de DAS de R$ 75, no final da história desses 5.000, praticamente ele é integralmente líquido, né, você vai acabar pagando só R$ 75,90, então vale muito mais a pena essa forma de pessoa jurídica. No exemplo 2, né, a mesma coisa, você tem lá uma receita de 10.000, você vai acabar pagando 1.100 de INSS, imposto de renda de pessoa física 1.550, você vai ter lá um recebível de 7.300 líquido na tua operação. Se você vai para o modelo de pessoa jurídica, você vai ter uma receita de 10.000, você vai ter que pagar um imposto de 600, você vai receber líquido 9.400. Então isso é importante, né, que você se regularize, até por questões de governanças internas de vocês, né, e nossa também, para que a nossa operação e todo o nosso objetivo que a gente está buscando, a gente consiga alcançar. Como que vai funcionar? Vai ser um investimento, né, de um plano mensal ali, como você já paga, por exemplo, uma operação né, sei lá, de contabilidade, uma contabilizei, lembrando que uma contabilizei você paga R$ 199,90, e aqui você vai pagar R$ 99,90 por mês, se você quiser a nossa contabilidade. Né? Eventualmente, você quer continuar na pessoa física, nada disso se aplica para você. Mas se você quiser, né, pagar menos impostos, etc., você consegue fazer uma operação dessa, R$ 99,90 por mês, com certificado digital. A gente já faz isso dentro da própria estrutura, dá R$ 50 por ano,
né? E uma taxa de junta comercial. Caso você vá para o Simples Nacional, você vai ter uma taxa aí de R$ 250, tá? Mas uma taxa única aqui para isso, tá? Então, dentro da operação, né, você vai acabar, né, dentro da criando a PJ, né? Então, a hora que você constituir isso, né, você vai seguir esses passos dentro do aplicativo, né, que você vai incluir as informações da empresa, né, os campos, etc. Né, você vai abrir uma conta bancária em nome da sua empresa, de pessoa jurídica. Daí, assim que a conta estiver pronta, você vai colocar e vai voltar e cadastrar, né, o Pix dentro da chave Pix dentro do teu app. Então, basicamente, você vai fazer o cadastro, você vai sair de lá com o teu CNPJ, dentro do próprio app ele vai te dar. Você precisa pegar esse CNPJ no banco, fazer o registro da conta bancária com esse CNPJ, e aí trazer esse Pix para nós, né, pelo próprio app, você vai lançar isso lá, para que você tenha, né, regularizado a tua questão financeira também em relação ao teu, né, aos seus pagamentos. Então, você basicamente vai, para utilizar isso, você vai precisar atualizar o app, o Marcelino vai falar um pouco sobre isso, fazer essa adesão em pagamento, você vai ver, tem um manual, treinamentos, vídeos, né, suportes exclusivos aqui da contabilidade, e ao acesso via app, né, para que você tenha isso tudo aqui dentro da operação, tá? Então, né, dentro desse cenário, você vai conseguir fazer toda a estrutura contábil, né? E isso vai ser mais uma fonte de renda, né, para tua carteira. Então, a gente vai acabar tendo, né, mais uma operação aqui em relação à parte, né, do bônus de indicação, né, que eu acho que é importante para que vocês entendam, né, que toda essa nossa estrutura, né, e a nossa operação, ela tem essa questão enfim, dentro dessa estrutura aqui que a gente tem de comissionamento de bônus. Então, se o teu, né, basicamente um pouco de como funciona o nosso modelo, então você acabou indicando a turma aqui, né, você vai ter essa bonificação de R$ 5, né, depois 3 para os níveis abaixo, e a gente vai acabar, né, pagando os bônus dentro dessa estrutura de White, Yellow, Orange, né, Red, Purple, Blue e Gradient. A gente tem essa estrutura remunerando até o 9º nível, muito parecido e muito similar com o que a gente tem hoje, pagando 2 níveis de Yellow, 2 níveis de Orange e remunerando a rede em mais capital. Se a turma que está com você participa do programa de contabilidade, é mais dinheiro no bolso que você vai acabar colocando. E o bônus da manutenção também da contabilidade, então a gente tem, né, a indicação da contabilidade, a manutenção da contabilidade, e a gente remunera na manutenção 1,5 para todo mundo, que é mais uma forma de você ser bonificado e aumentar as tuas rendas dentro da tua estrutura. Então, realmente, isso é algo incrível que você pode participar, não só, né, nessa estrutura de governança, mas recebendo mais bônus e mais capital através da operação. Caso você não queira aderir, né, à contabilidade, né, obviamente, você vai continuar necessitando emitir essa nota fiscal, você vai precisar emitir a nota, vai enviar, né, para esse e-mail, nf@energiacom.vc. O pagamento vai ser realizado na primeira quarta-feira, 10 dias úteis depois do recebimento da nota fiscal, caso ela estiver correta. Né? Então, assim, você não vai ter direito, né, ao bônus de adesão e recorrência da contabilidade Lex, porque você não participa do programa da contabilidade Lex. Então, de uma certa forma, você tomou a decisão de fazer a nota fiscal do jeito, né, que você bem entender, e tudo certo, não há problema algum. Como que funcionaria, né, a questão dos pagamentos para quem não participa do nosso programa né, de contabilidade? Então, basicamente, quem participa vai receber, nesse exemplo hipotético, no dia 4, né, você vai poder emitir nota fiscal, por exemplo, sua própria no dia 5, a gente vai levar 10 dias úteis, né, numa quarta-feira, para a gente verificar se ela está correta, e na próxima quarta-feira você vai receber. Então, você estaria recebendo, normalmente, pelo nosso sistema, ou na pessoa física, você vai receber dia 4, normalmente, mas se você optar por fazer um programa próprio de nota fiscal, você vai acabar recebendo, né, bastante tempo depois, aqui quase 21 dias depois, porque é o tempo que a gente leva para processar uma nota normal. Então, vale muito mais a pena você aderir ao programa dentro do nosso app, para que você possa fazer tudo isso. Ele é muito mais barato do que qualquer contador, ele serve como uma estrutura contábil para você também, então você consegue ter todo esse benefício e ainda receber sem nenhum atraso, porque pode levar, não que vá levar, mas pode levar até 10 dias úteis para a gente poder analisar, para ver se a nota está correta. Né? Então, seria mais ou menos isso, e também na mesma formatação do 5º dia útil, caindo no dia 7, por exemplo, você vai receber normal,
Só que aqui no dia 7 a gente abre para você, né, emitir as notas fiscais, e aí você vai levar, né, a gente vai levar 10 dias úteis para isso, para que a gente possa verificar e receber na próxima quarta-feira, no dia 23, aqui nesse exemplo. Então você sempre vai ter esse delta, se você preferir, né, emitir as notas fiscais através da sua estrutura atual contábil. Então, por isso que o nosso conselho é que você use a nossa operação, porque isso vai trazer muito mais agilidade e mais remuneração também para a tua operação. Marcelino, não sei se você já consegue falar aí para poder explicar como que vai ser isso na prática, mas seria legal eventualmente mostrar um pouco como que isso vai funcionar. Tá me ouvindo aí, Bruno? Tô. Boa. Não, beleza, eu já mostro aqui sim. Deixa eu tentar compartilhar aqui a tela. Se estiverem vendo aí, me avisem, por favor. Estão enxergando o app aí, né? Boa. Beleza. Bom, então, pessoal, aproveitando aqui já, né? O aplicativo, ele nas lojas do Google, tá? A Google já liberou, né? Então a gente ainda não forçou, tá? Mas vai aplicar aquela atualização necessária para todos que já têm Google, né? No final da live, tá? E para a Apple, a gente está aguardando ali a revisão da Apple ali de um pequeno ajuste que a gente fez aqui com relação a ícones aqui e alguns outros ajustes visuais. Então, assim que liberar na Apple lá, a gente já também avisa aí na comunidade e força todo mundo lá a atualizar. Tá? Deve acontecer em breve aí, no máximo aí até amanhã cedinho isso já vai estar disponível, tá? Mas vamos lá, falando aqui da contabilidade, né, Lex, trouxemos aqui um botão, tá, aqui para frente, né, para facilitar o acesso a todos aí para essa nova funcionalidade, tá? E também, né, temos aqui, se alguns perceberam aí, aqui ficava um botão de histórico e aqui também um botão de rede, né, na área de indicações, tá? Esses dois botões, eles foram incorporados aqui nesse item aqui de menu, tá? Então, ao clicar aqui em menu, né, nós temos aqui as indicações, que era aquele ícone de rede, nós temos o histórico aqui, né, trouxemos para cá também para facilitar ali o termo de privacidade, o termo de adesão, tá, dos Lex, né, um botão sair também. Então, ou seja, esses 3 itens aqui, era aquela engrenagem que ficava aqui por cima, aqui próximo da tua foto aqui do perfil, da área do perfil, né, que vai se tornar ali a área de notificações, tá, muito em breve. Né, mas vamos falar aqui da contabilidade, explicar um pouquinho como vai funcionar, né, para vocês verem na prática aqui, né. Então, como o Brandão falou, existe a adesão, tá, e para adesão, você vai receber essa pergunta. Se você nunca fez ali, se é a primeira vez aí que você vai acessar esse produto, né, e nunca pagou ali por esse produto, nunca fez adesão, ele vai te perguntar se você já possui o CNPJ e certificado digital, tá? Muito importante. Então, se você já tem empresa e certificado digital, você vai responder sim, tá? Ao responder sim, ele vai te levar para a tela de pagamento, né? E a mesma coisa aqui no não, tá? Então, se você responder que ainda não tem, ou seja, você vai abrir uma empresa e a recomendação aqui fiscal aí, contábil, é que você abra um MEI até que atinja lá os níveis, né, para que passe depois lá para um Simples Nacional. Então, é só selecionar aqui, né? É só colocar aqui. Então, eu vou selecionar nessa demonstração aqui, não, né? Para mostrar para vocês aqui o valor lá que é cobrado, né? Então, R$ 149,90 para quem não tem empresa ainda por conta lá do certificado digital, beleza? Pode pagar no cartão de crédito parcelado, pode pagar no Pix, né? Então, eu vou selecionar aqui o pagamento em Pix. A gente consegue aqui fazer a simulação do pagamento aqui nessa nossa área de demonstração, e vocês já vão ver como que vai funcionar o acesso ali para a plataforma nossa contábil, tá? Quais são os próximos passos depois que você paga aqui a adesão, né? Então, feito aqui o pagamento, né, identificado lá pelo banco que foi ok, tá? Você já vai ter acesso aqui, né, a essa tela perguntando novamente, né? Então, a nossa área contábil, ela quer, mais uma vez, perguntar para você se você possui ou não, né? E aí, como eu marquei não ali, vou selecionar aqui, vou sinalizar que ainda não, tá? Ah, eu preciso de ajuda, estou com dúvida. Nós já disponibilizamos um suporte, tá? Esse suporte é da nossa área contábil, né? Eles vão estar lá à disposição para atender aí, tirar as dúvidas de vocês, né? Em algum passo aqui, em algum processo, tá? Teve algum problema antes de entrar aqui, é o nosso suporte padrão. Entrou aqui, acessou essa tela, tá com alguma dificuldade aqui, né? Pode já sinalizar aqui nesse botão aqui, precisa de ajuda, tá? Que aqui já tem um suporte específico da área contábil para estar auxiliando vocês aí em toda a jornada, né? Então, eu vou selecionar aqui que eu ainda não possuo o CNPJ,
E aqui, pessoal, eu não consigo seguir, né? Porque a gente vai precisar abrir uma empresa aqui, a gente vai fazer a abertura, vai seguir para o termo da abertura do MEI, né? Mas aqui só para mostrar para vocês e dar o exemplo prático aqui, né? Existe esse termo de aceite, tá? Vocês precisam dar uma lida aí com relação à abertura, as responsabilidades, né? E aí, após concordar aqui e ler lá, né? O próximo passo vai ser realmente iniciar aí o processo de abertura de uma empresa, tá? E aqui isso vai ser na categoria MEI, né? Junto com a área de contabilidade, nós já desenvolvemos ali vários preenchimentos automáticos para vocês, tá? Então não se preocupem aqui com vários campos aqui que vão ser questionados ali, por exemplo, o CNAE, capital social, enfim, né? Vários campos aí, a própria contabilidade já se preocupou em deixar auto-preenchido para vocês, tá? Mas existem campos aí que vocês vão precisar preencher com os dados pessoais, enfim, né? Com tudo aquilo que o governo aqui vai pedir, né? Após essa abertura do MEI, vai ter uma tela bem importante que vai mostrar para vocês ali, tá? O CNPJ e um voucher para criação do certificado digital, para o agendamento, né? Lembrem que pagando lá R$ 149,90, vocês já vão ter acesso, né, ao certificado digital, tá? Então, vocês vão receber um código de um voucher e o CNPJ da empresa que vocês acabaram de abrir. Tirem um print daquela tela, que é muito importante essas duas informações, ou anotem ali ao lado, tá? Mas eu recomendo sempre tirar um print ali daquela tela, tá? E logo após, vocês vão agendar ali a videoconferência, né? Uma videochamada lá com a certificadora, tá? Que é uma parceira nossa também, e temos acesso ao suporte, se necessitarem alguma coisa, via suporte aqui da contabilidade, a gente vai estar dando todo o apoio para vocês, tá bom? E aí, no final, criando o certificado, vocês vão ter acesso, né, à área da contabilidade, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, eu só vou parar o meu compartilhamento rapidinho, e eu já mostro para vocês como que vai ser essa área da contabilidade, tá? Eu já volto aqui com a tela, deixa eu só logar na outra conta de demonstração aqui, a gente já consegue aqui demonstrar a área da contabilidade, para vocês já sentirem o gostinho ali, já verem como vai funcionar, né? Lembrando, como o Brandão disse, né, que nós temos a emissão automática, tá? Então, para quem aderir aqui ao Lex Contabilidade, né, a nossa área de contabilidade, a emissão da nota de vocês vai ser automática e a recepção pela Lex também, tá? Então, como o processo é tudo automático, né, o pagamento de vocês permanece no mesmo fluxo, nada vai ser alterado, tá bom? Vou puxar aqui, então, mais uma vez a tela, e agora quero mostrar para vocês aqui, né, deixa eu só ver, muito bem. Então, eu estou em outro cadastro, mas nesse cadastro aqui eu já tenho acesso, né, na nossa área de desenvolvimento aqui, à área contábil, tá? Eu só vou fazer agora o pagamento, eu vou fazer a inserção aqui, o início, como se eu já tivesse uma empresa, né, e um certificado digital, né? Você pode, às vezes, estar nessa situação em que você já tem a empresa, já tem um certificado digital, né, e quer pagar aí mais barato, né, quer ter esse benefício aí de ter uma contabilidade mais em conta, né, e também ter o benefício aí dos seus pagamentos aqui dentro da Lex, tá? Então, eu vou clicar em sim aqui, né, ele vai, deixa eu só recarregar aqui o meu projeto, só um pouquinho. Ele fica preso lá na outra seção, muito bem. Então, agora sim, vou clicar em sim aqui e vou fazer o pagamento, né? Se você já tem empresa, você não precisa criar um certificado digital, né? A não ser que você não tenha um certificado digital, tá? Então, se você já tem CNPJ e certificado digital, é só pagar os R$ 99,90, que é a taxa de adesão para quem já tem empresa, tá? Então, vou selecionar Pix novamente, né? Como a gente tem uma simulação de pagamento mais rápida aqui, daria para simular cartão de crédito, mas vamos pelo Pix aqui, que é mais rápido. Só aguardar 15 segundos, que é o tempo de validação aqui do banco. Muito bem. Então, nós já temos acesso agora à área contábil, tá? Então, essa área contábil, eu faria aqui novamente, né, aquela tela lá onde perguntaria, né, se eu já tinha lá uma empresa, eu iria responder que sim, e era só subir ali para a contabilidade, né, o certificado digital, tá? Então, é necessário que você responda sim ou não ali com certeza, para que você seja levado para a jornada correta, tá bom? E aí, a partir daqui, você tem algumas áreas da contabilidade já disponíveis, né? Por exemplo, aqui, você vai ter acesso a um suporte, esse suporte já via WhatsApp, né? Se clicarmos aqui, não vai abrir, que a gente está num simulador aqui, mas ele já vai carregar o WhatsApp, tá?
para levar vocês ali até o suporte da área contábil. Como eu disse, é um suporte específico para essa plataforma, para essa ferramenta, tá bom? Então, busquem sempre o suporte com relação à área contábil aqui, dentro daqui da contabilidade, da tela de contabilidade, né? E aí, aqui em solicitações, você pode também abrir uma solicitação específica para o nosso setor de contabilidade. Então, não precisa um atendimento imediato, mas você quer pedir algo aqui, por exemplo, um contrato social da empresa, eu preciso de alguma outra informação, quero tirar uma dúvida, você pode também abrir uma solicitação aqui, tá? E essas solicitações, elas ficam aqui, né, demonstradas pelo setor ali de contabilidade. Temos aqui as notas fiscais, né, que todas as notas emitidas, elas vão aparecer aqui para você. Então, como a gente disse lá na quinta-feira, depois que nós enviarmos lá as informações para a contabilidade, eles vão fazer a emissão, e a partir da emissão elas já vão aparecer aqui para você no portal, tá? Aqui na área de contabilidade. E nós temos aqui também o DAS, tá? O DAS aqui é a guia de pagamento, né? Então você vem aqui, baixa a guia, né, e pode fazer ali o pagamento do DAS ali, daquele mês ali específico. Perfeito? Bom, pessoal, é isso, né? Em resumo, tá? É isso que nós preparamos para vocês com relação à contabilidade, né? Nós temos várias outras novidades aí pela frente, tá? Na área de TI temos trabalhado bastante mesmo, tanto na área do aplicativo, na área Alex, quanto também internamente. Essa solução ela vem para atender os dois lados, né? Para trazer para vocês aí a regularização, trazer, né, toda essa área fiscal, essa parte de governança que o Brandão abordou muito bem, e também trazer um benefício também para a empresa na recepção dessas notas, né, para que nós possamos dar agilidade em todos os nossos processos internos, né, e para ajudar muito mais vocês também. Tá bom? Então era isso que eu tinha para mostrar hoje. Eu acho que a gente tem que abrir mais espaços depois para mostrar as próximas novidades, né, temos muitas novidades por aí, para dizer para vocês que loja do Google, né, ao final da live, nós já vamos startar ali a atualização para todos, e da Apple, assim que a Apple liberar ali essa versão já com essas funcionalidades aqui, nós já vamos também tornar ali essa parte ali da atualização obrigatória para todos, beleza? Então, Apple ainda não está disponível, mas Google já está, né? Se você for agora lá, já dá para atualizar o aplicativo, mas nós vamos forçar ali para quem já tem na loja da Google, beleza? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Boa, gente. E só relembrando, né, a importância disso, ela acaba sendo tanto do ponto de vista de governança, mas também do lado de vocês, né? Porque a gente sabe que, felizmente ou infelizmente, o Brasil é um país que acaba coletando os impostos e coleta isso com maestria, né? Então a gente sabe que é uma proteção para vocês também, uma proteção para todos. A gente sabe que houveram no passado empresas, né, no mercado, aquilo que a gente falou, né, de tentar corrigir problemas que eventualmente possam gerar problemas para todos nós. E já aconteceu empresas aí, né, ficarem muito tempo, né, em questões financeiras, por 5, 6 meses aí, em relação à questão contábil. Desculpa, gente. Justamente porque ela acabou, né, não cuidando dessa parte de governança contábil, governança fiscal. Então, dentro daquilo que a gente entende, né, a gente entende que é uma proteção para vocês, para nós, né, para que tudo isso flua bem, e realmente as taxas acabam até beneficiando você e trazendo mais resultado para o teu bolso, tá? Então, eu também queria agradecer aí. Oi. Agradecer só, eu esqueci de agradecer todo o nosso time, né, cara? Toda a empresa aí esteve envolvida, né? Desculpa até te interromper aí, mas vale o agradecimento a todos, né? Toda a empresa, todas as áreas aí que participaram desse projeto, cara. Foi um projeto bem desafiador para todos aí, né? Nós fizemos aí num tempo bem rápido, né? Para poder trazer essa ferramenta, né? Trazer todas essas funcionalidades. Mas tem aí TI, tem financeiro, tem suporte envolvido, tem marketing, todas as áreas, né? Não quero aqui também deixar ninguém de fora. Então, agradecer todos os times aí, cara, cada um que participou, cada um que se envolveu, fez reunião, né, para que realmente agradecer o empenho de todos aí e agradecer a todos que estão aqui também na live. Obrigado, pessoal. Agradecer aí, são mais de 1.500 aparelhos aí conectados, então, no YouTube e aqui, realmente é bastante gente e a gente tem feito algo incrível, né? Eu achei importante também mencionar, né, que tudo isso
vai facilitar com que você tenha mais pontos, né? Então, a gente vai ter mais pontos contábeis, mais pontos, né, em relação às injeções de energia. Tudo isso vai acabar acumulando mais pontos para a tua operação, né, para a tua carteira. Isso, consequentemente, vai te dar mais recurso, mais dinheiro e também vai te beneficiar com os nossos programas, né, de viagem. Então, a gente não pode esquecer aqui que está chegando, né, o nosso resort, né? Então, a gente realmente está muito animado em relação a isso e eu gostaria realmente de lançar esse desafio para você bater Blue, né? Eu acho que as opções são tantas, né? A gente tem contas de energia, a gente está acelerando, eu vou participar de um tour com vocês, toda a estrutura bem montadinha, usinas à vontade, cara, tudo, todo o cenário perfeito montado para que você possa bater Blue e você possa estar com a gente no resort, tá? Então, realmente a gente está super animado em relação a isso, né? Então, a gente está aqui nesse plano de aceleração por causa disso, injeções de energia somando ponto, contabilidade somando ponto, de verdade. Isso é para você, para a gente poder juntos estarmos aqui no resort. Tá? Um ponto importante, né, em virtude dessa questão, né, dos prazos, né, das demoras que acabaram acontecendo nesses 2 meses, a gente entendeu por bem, né, que faria super sentido a gente acabar postergando, né, a qualificação no resort até o final de setembro. Então você pode bater Blue, né, ou o equivalente a Blue com 1 milhão de pontos, somente com 50% de VME. Então isso é super interessante porque você pode, né, trabalhar bastante até setembro para poder alcançar isso. E mais uma vez, estamos aqui lançando vários pontos de bonificação para que você possa estar com a gente, né, juntos aí no resort, para que a gente possa realmente ter um tempo de qualidade aí. A gente sabe, entende que os desafios foram superados, estamos mais fortes nesse sentido e mais fortes do que nunca, mais preparados do que nunca. Passamos por dificuldades que ninguém nunca passou, ninguém saberia que passaríamos e ninguém saberia talvez lidar com essas dificuldades. A gente soube juntos, a gente conseguiu contornar tudo isso para alcançar os nossos objetivos de nos tornarmos a maior operação que esse Brasil já teve e a gente possa ganhar muito dinheiro junto com isso. Alan, eu deixo também o tema aqui com você de volta, né? São 22 horas aqui, me comprometi aqui de fechar no horário, mas agradecer a todos aí também pela presença e estamos fazendo história juntos e faremos muito mais, né? Aquilo que realmente não nos derruba nos tornou mais fortes e somos mais fortes e mais fortes aí faremos, né, muitas coisas juntos aí ao longo desse ano e esse mês de junho aí já promete. Brandão, só antes de passar para o Alan, só colocar um ponto aqui, uma consideração que eu coloquei aqui no chat, tá? Que agora na sequência da live a gente vai estar disponibilizando nas comunidades os materiais, o material que você apresentou, mais um manual sobre como fazer o seu MEI dentro da plataforma, e informações também adicionais sobre tudo que o Brandão falou no detalhe, tá? Além do que a gente vai ter a partir de amanhã o primeiro treinamento sobre a contabilidade Lex. O primeiro já está marcado para amanhã, 8h30, para quem tiver dúvidas, e a gente vai estar marcando amanhã também, às 20 horas, também teremos uma segunda rodada de treinamentos, e assim que a gente tiver necessidade, a gente vai estar trazendo mais treinamentos também durante a semana, para deixar todo mundo afinado com todo esse processo novo aí, todo mundo redondinho para as notas fiscais. Show de bola, show de bola. Obrigado aí pela participação de Guilherme Krieger, nosso diretor de marketing. Também o nosso CTO, Marcelino, obrigado aí pela participação. Grandes dicas fundamentais aí para a gente dar sequência no nosso processo. E, claro, nosso presidente Alexandre Brandão mandou ver mais uma vez, sempre com boas novidades. E vai ser um prazer a gente rodar esse Brasil juntos. A galera vai estar aí muito entusiasmada, enchendo as salas para a gente fazer aqueles eventos maravilhosos, como sempre fizemos. E, sem dúvida alguma, como eu disse logo no começo, a gente está num novo momento. Tá? Nós vamos fechar, sem dúvida alguma, esse semestre, primeiro semestre do ano, com chave de ouro, mas, principalmente, né, esse mês aqui, ele vai ser o mês para a gente solidificar o nosso negócio e fazer o segundo semestre do ano de 2025 um divisor de águas, tá? Então, se eu pudesse dar uma dica para você que está aqui, né, aqui no meeting com nós, você que está no YouTube, hoje tivemos lotação muito interessante, duplique o seu time. Você pode fazer resultados incríveis sozinho. De fato, você pode ganhar muito dinheiro sozinho.
Mas construir liberdade, construir dinheiro forte de verdade, você precisa construir um time, você precisa duplicar o seu negócio. Chegou a hora de colocarmos meta, tá? Terminarmos esse mês de junho, tá? Com no mínimo aí, ó, 5 novas linhas, 6 novas linhas, tá? E ajudar essas pessoas que estão chegando a também se duplicarem. Agora é o momento da gente realmente se duplicar. Só para te dar uma visão de futuro, agosto de 2016, o grupo B3, que envolve uma variedade gigante de comércio, de pequenas indústrias, condomínios, vai se abrir no ano de 2026, em agosto. A pergunta é, quantas boquinhas você quer junto com você até lá falando disso? Tá? Então, nós vamos plantar até lá ganhando um bom dinheiro e de lá para frente nós vamos verdadeiramente voar dentro desse negócio, tá bom? Então, parabéns aí pela presença de todos. Mais uma vez, obrigado por todo o nosso time corporativo, né? Toda a liderança conseguiu fazer esse movimento maravilhoso. E vamos com tudo que o topo é o nosso lugar. Tá? Uma boa noite a todos, parabéns, ótima semana, ótimo mês de junho, conte conosco. Tá bom? Fiquem com Deus.